O Homem-Aranha no Aranhaverso já estreou no Brasil já tem algumas semanas e não rolou vídeo sobre esse filme aqui no canal, mas eu escrevi sobre esse filme com detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então eu resolvi que, em vez de gravar um vídeo de crítica, reproduzindo tudo que eu já falei no texto, eu vou falar sobre o porquê desse filme ser o merecedor de ganhar o Oscar de melhor animação em 2019. Do animals talk in this dimension? Because I don't want to freak them out. Quem viu o vídeo que eu gravei sobre o Speed Racer das irmãs Wachowski, que também vai estar linkado aqui nos cards, sabe que eu tenho uma atração pessoal por quando um cineasta, uma dupla, um trio de cineastas resolve brincar com a linguagem do cinema, incorporando elementos que pertencem a outra linguagem. O cinema e os quadrinhos são duas linguagens que têm algumas similaridades. São duas artes sequenciais, com vários planos, no caso do cinema, ou vários quadros, no caso dos quadrinhos, que têm uma lógica de continuidade, que se ligam ali. Mas ainda assim são duas artes bem diferentes, porque o cinema é uma arte que você consome em 2 horas, numa tacada só, sem pausas, e um plano tem uma ligação direta com o plano seguinte, com uma continuidade estabelecida. Já no caso dos quadrinhos, entre um quadro e outro, nós temos um lapso de tempo onde a câmera, entre aspas, se locomoveu, os personagens se mexeram, mas a gente não viu essa locomoção. Então são duas mídias bem diferentes no sentido da continuidade da ação. O que eu mais gosto no Aranhaverso é você perceber como que o filme consegue pegar elementos visuais que são muito característicos da arte dos quadrinhos e transportar para o cinema, fazendo eles parecerem orgânicos dentro da linguagem do cinema. O filme já começa, o Aranhaverso, já começa estampando na tela o selo do Approved by the Comics Code Authority, que, um pequeno parênteses, foi uma época onde os quadrinhos estavam sendo caçados, eles eram enxergados como uma má influência para as crianças, tipo como rola hoje em dia com videogames e com youtubers, e aí criaram esse selo para indicar que aquele quadrinho estava aprovado, podia ser consumido por qualquer criança. E o filme do Aranhaverso, ele já começa estampando esse selo, pá, antes do filme começar, antes dos créditos iniciais do filme começarem. Então nisso o filme já remete a algo que tem tudo a ver com a capa de um quadrinho. Toda a parte visual do filme, ela espelha muito essa dinâmica fragmentada dos quadrinhos, da tela se dividir em vários quadros e enfocar a ação através de várias perspectivas diferentes, que é uma coisa que o Ang Lee já tinha tentado fazer no filme do Hulk, lá no início dos anos 2000, e nesse filme do Aranhaverso eu senti que o resultado flui melhor. Por quê? Essas ações visuais que o filme toma são ações pontuais que não chamam a atenção para si mesmas, elas ajudam muito bem a enriquecer a compreensão do espectador. Existe um momento onde o Homem-Aranha ele cai de um prédio e ao cair ele quebra um item que tá no bolso dele. E nisso a gente vê isso acontecendo através de vários planos. Um plano detalhe do negócio quebrando, que surge através de um quadro dentro de uma outra ação maior. Ele ajuda a melhorar o entendimento do espectador. E outras coisas que são pertencentes à linguagem dos quadrinhos, como por exemplo o recurso do balão de pensamento, ou então aquele retângulozinho que aparece na extremidade superior do quadro, tantas horas depois, ou então o lugar, em algum lugar do Queens. A partir do momento em que o Miles Morales começa a adquirir novos superpoderes, algumas linguagens dos quadrinhos começam a ser empregadas com uma frequência maior. Então a tela passa a se fragmentar de uma maneira mais frequente e mais expansiva. Os balões de pensamento começam a ficar mais invasivos. Tem uma hora onde ele vai começar a escalar pelas paredes e aí a câmera é invertida, ela fica de ponta cabeça, e aí o quadro indicando o balão de pensamento dele surge, só que também de ponta cabeça. Então, visualmente, ele é um filme que tá o tempo todo experimentando e ele é um filme que tá ligado no 220 o tempo inteiro. Existem momentos onde o Homem-Aranha ele tá voando pela cidade de um lado para outro e ele tá sendo perseguido por uma onomatopeia. E isso é uma coisa que não é uma novidade especificamente. Por exemplo, o seriado do Batman dos anos 60, ele já usava esse recurso de onomatopeias, como por exemplo, o Batman dá um soco na cara do bandido e aparecer um pau na tela, escancarado. Só que o Aranhaverso, ele usa isso de uma maneira mais pontual, mais sutil. Quando o Batman dava um soco na cara de um bandido, essa onomatopeia, ela encobria a tela inteira. E isso interrompia a compreensão do espectador. A gente não via a ação porque o tempo todo a tela, a imagem, a mise-en-scène estava sendo poluída. E isso não acontece no Aranhaverso. E tem uma coisa que contribui muito para que tudo isso funcione de uma maneira orgânica no Aranhaverso, que é o fato de que todos esses recursos visuais que o filme importa dos quadrinhos não soam como uma mera distração. Tudo isso soa orgânico
orgânico dentro da lógica visual do filme. Dessa vez, o traço dos personagens, ele é mais rabiscado. Você vê, inclusive, detalhes como se fossem rabiscos a lápis, como se fossem ilustrações feitas com nanquim para as páginas de quadrinhos. Ele tem uma bidimensionalidade que tem tudo a ver com os desenhos dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo ele tem uma tridimensionalidade, uma profundidade e a maneira como os personagens se movem que só poderia ter sido conquistada através da computação gráfica. Então o filme ele inclui elementos de animação 2D tradicional com elementos de animação computadorizada que a gente vê nos filmes da Disney, da Pixar e etc. Então até mesmo no sentido da animação, o Aranhaverso ele conta com um estilo próprio que é muito marcante e que eu saí do cinema com a plena convicção de que ele vai ser imitado por outros projetos daqui pra frente. Tem uma outra coisa que ajuda o Aranhaverso a soar como um quadrinho em movimento, que é o fato de que ao longo do filme inteiro, a fotografia do filme, ela emula aquele aspecto de porosidade, de granulação, aquelas várias bolinhas que existem nas páginas dos quadrinhos. E o Aranhaverso, ele inclui esse elemento que ficava nos quadrinhos por causa da impressora, ele inclui isso no filme através da fotografia. Então, do início ao fim, o Aranhaverso, ele funciona como um quadrinho em movimento. Outra coisa também que o filme consegue importar dos quadrinhos através da fotografia é a questão da aberração acromática, que é, por exemplo, quando o Miles Morales ele vai pular de um lugar para o outro, em alguns momentos, para essa imagem ficar mais impactante, para ficar mais bonita e tal, ele congela o frame e as cores, elas são invertidas. Então, isso se chama aberração cromática. Isso tem tudo a ver com a linguagem dos quadrinhos, você inverter as cores para poder gerar um impacto maior. Isso também acontece quando o Miles Morales fica nervoso com alguma coisa, começam a sair algumas faíscas ao redor dele e as cores do background são invertidas ou se tornam mais chapadas. E isso é um efeito que o filme imprime, que tem tudo a ver com a linguagem dos quadrinhos. E por que eu acho que esse filme merece tanto o Oscar de melhor animação esse ano? Porque ele é a melhor animação que eu vi em 2018. Porque o filme ele é muito mais ambicioso do que os outros concorrentes dele. Você pega, por exemplo, Os Incríveis 2, ele é absurdo de bem feito. Mas ainda assim é uma técnica que vem sendo evoluída desde que a Pixar começou, que é a questão da animação tridimensional, computadorizada, digital. A mesma coisa o Detona Ralph, é uma técnica que já existe, ficou maturada no Detona Ralph de uma maneira muito bem feita, mas é uma técnica que já existe. O Ilha dos Cachorros é um stop motion, é muito bem feito? É, mas já existe. O Mirai é um anime, é uma produção produzida lá no Japão que conta com um estilo estético que já existe. Honestamente, quantos projetos a gente já viu que parecem o Aranhaverso? A gente já viu influências, mas desse tipo são raros os casos. E o Aranhaverso é uma animação realmente belíssima. Então é isso, agora eu quero saber de você. O que você achou desse vídeo? Você acha que o Aranhaverso é um filme sensacional, que merece o Oscar de melhor animação? Diz aí nos comentários, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, se liga na cobertura do Oscar. E é isso, um grande abraço e até a próxima.